Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Sim, professor. Foi mal. Tá todo mundo vendo aqui meu slide? Sim. Então foi mal, gente. Então aqui, ó, vocês chegaram a ver essa parte de distribuição acumulada que eu falei? Acho que estava no slide anterior. Acho que não, professor. Não. Deixa eu ver aqui. E aqui? Variáveis aleatórias contínuas. Quando a gente analisa, deixa eu pegar aqui, né? A gente estava aqui, né, no somar produto, né, que era cálculo da variância, né, quando você tem variáveis discretas, certo? E quando a gente passa para contínua, né, a gente está trabalhando ali no final das contas, né, um determinado intervalo, né, seja intervalo que vá de menos infinito a um determinado ponto, ou então dois intervalos ali bem definidos, então A e B, né? Então a gente pode mensurar, né, a probabilidade ali desse intervalo. E para isso a gente recorre à chamada função de densidade, que nada mais é do que uma função ali de probabilidade acumulada, né, naquele determinado ponto ali de x. Então é como se fosse a derivada dessa função em relação a x. De tal maneira que eu consigo ali ver quais as funções ali que são maiores do que zero, e a função ali no todo dela vai dar a probabilidade total, né? Vai dar igual a 1. Então, com isso, a gente consegue ali mensurar, né, essa função ali total. Então, a função ali de probabilidade, né, vai ser, né, vai ser ali até um determinado ponto, que, por sua vez, vai ser a integral ali de todos os valores ali, né, da cauda até aquele determinado ponto ali dessa função ali de densidade, tá? E muitas vezes, né, como é que se dá ali o valor esperado? O valor esperado ele tem a mesma definição de de um valor um valor ali discreto, né? Os valores que dão ali, né, os possíveis valores, eventos ali esperados, né, num ponto, e as respectivas probabilidades que vai ser a f de x, né? Então, a média vai ser, então, x f de x, só que ao invés de somatória, vai ser a nossa integral. E a variância? A variância é a mesma coisa. Vai ser x menos a média ao quadrado, né? Ali, né, num determinado ali intervalo, né? Então, esse intervalo indo de menos infinito a mais infinito, pegando, ou seja, a distribuição inteira, vezes f de x. Então, da mesma forma que a gente vê variável aleatória discreta, né, a gente também consegue verificar variável aleatória contínua. Tá? E com isso, existem algumas distribuições, né, dessas f de x que são bem conhecidas pela gente. Então, as mais comuns ali são binomial e Poisson, né? São distribuições ali discretas, né? Tem a exponencial, normal, né? Que são distribuições ali contínuas, né? Que essas quatro ali, a gente pode dizer que são as mais utilizadas, né? Em diversos contextos ali, tanto acadêmicos ali quanto industriais aplicados, né? E o que está por trás disso, né? O que está por trás, né? É justamente o que você quer ali entender. No caso de uma binomial, né? Ou de uma Bernoulli, o que a gente está querendo verificar e fazendo uma lembrancinha ali de Probest? A Bernoulli eu não lembro exatamente, acho que era fracasso, sucesso, né? Isso, exatamente. Eu quero avaliar ali o número de sucessos, né? Então, eu vou ter ali um sucesso, as tentativas ali que eu vou ter, que vai ser, na realidade, toda a minha amostra ali, e a probabilidade de acontecimento de cada sucesso, né? Então, com isso, eu consigo extrair ali essa probabilidade, né? Que vai ser ali esse monstrozinho aqui de n fatorial, x fatorial, n menos x fatorial, que é o valor que eu quero encontrar até o determinado x, a probabilidade de acontecer um sucesso e 1 menos a probabilidade de acontecer um fracasso, né? Então, isso daqui eu tenho a minha distribuição.
E a média dessa distribuição vai ser dada, né, pelo número de tentativas vezes a probabilidade de sucesso, e a variância é o número de tentativas vezes a probabilidade de sucesso vezes a probabilidade de insucesso, né, de fracasso, né? Então, com isso, a gente consegue já ter uma noção ali de como é que cada distribuição ali funciona. Se a gente possui ali, né, uma ideia ali de média e de variância, e de qual distribuição se refere, né, àquele evento, né? Então, o que facilita ali para a gente, né, é que o Excel muitas vezes já dá, né, esse cálculo, digamos assim, né? A gente já tem fórmulas por trás do Excel que nos ajudam, né, a calcular esses valores. Então, por exemplo, né, no caso de uma distribuição binomial, né, eu tenho uma função chamada distri.binom, que aí eu só coloco, né, o número de tentativas, não o número de sucessos, o total ali, né, de tentativas, o tamanho da minha amostra, a probabilidade ali de acontecer aquele determinado sucesso, e aí, se for cumulativo, significa que eu quero saber até aquele determinado ponto. Se já for, se eu só quiser saber a probabilidade exatamente igual àquele ponto, aí eu coloco 0, tá? Então, uma especificidade ali do Excel, tá bom? Um ponto importante. Muitas vezes, o que eu quero verificar? Eu quero verificar, né, qual é, dado uma determinada probabilidade, então, assim, qual é o ponto onde eu tenha 95% ali de ter sucesso, né? Eu quero descobrir exatamente aquele ponto, né? Então, no final das contas, eu tenho que fazer o quê? Uma inversão, né? Então, ao invés de eu calcular aqui esse alfazinho, como eu estava fazendo, eu vou calcular o A, vou calcular exatamente aquele ponto que me dá ali os 95% ali de probabilidade de sucesso. Para isso, a gente usa, né, a inversa, né? Então, a inversa, a distribuição inversa. Então, no caso, né, vai ser a inversa binomial. E aí, de novo, por fazer, né, uma forma ali facilitadora ali para a gente, é que a inversa, isso daí também já é calculado ali pelo Excel, o que facilita bastante. Basta eu ter ali um número de tentativas, a probabilidade de ter sucesso, né? E a área ali que eu quero descobrir, né? Se é 95% ali de ter sucesso, 90% e assim sucessivamente, tá? Isso é um ponto. Mas muitas vezes eu quero valores ali sem considerar aquele ponto. Então é como se fosse um exclusive, né? Então eu considero até o momento anterior àquele ponto, né? Aí, por uma questão de lógica do Excel, basta eu somar aqui o 1, tá? Então vai ser valores ali até aquele ponto mais 1. Se for maior ou igual a A, né, aí vai ser o quê? Aí vai ser o número de tentativas, né, a probabilidade e 1 menos o alfa. Então, é como se eu estivesse olhando o quê? Olhando valores que ocorreram até alfa, né, e o que sobrou vai ser o que me interessa. Então, vai ser o que sobrou. Vai ser a probabilidade total menos aquele valor até o alfa. Então, por isso que é 1 menos o alfa. Se eu quero saber valores, né, até imediatamente antes daquele ponto, né, aí eu tenho que fazer esse mesmo cálculo, só que subtrair de 1, tá? Então, esse é um valor aqui, são regrinhas ali do Excel ali importantes. Quando a gente trabalha, por exemplo, com uma distribuição de Poisson, que também é uma distribuição ali discreta, né? Muitas vezes, né, eu tenho um determinado intervalo, eu tenho a amplitude ali desse intervalo que me interessa, a frequência de ocorrências, né? E como é que se dá ali essa distribuição, né? A gente sabe que é praticamente ali, né, uma distribuição,
né, é um E, né, uma exponencial, não deixa de ser uma exponencial, né, elevado ali para um valor esperado, né, vezes esse valor esperado dividido pelos eventos ali fatoriais, né? E como é que se dá essa média? Essa média vai ser o quê? Vai ser a frequência de ocorrências vezes aquele determinado tempo, né? E essa média, coincidentemente, também vai ser igual ao quê? A minha variância. Então, numa Poisson, os valores ali são bastante simplificados, né? Então, você tem ali formas ali, né, digamos, mais rápidas ali de entender né, a dinâmica ali da sua distribuição. E a distribuição de Poisson, por exemplo, ela é muito utilizada onde? Onde a gente consegue ver ali uma distribuição de Poisson? Você quer exemplos? Isso. No trânsito, por exemplo? No Estrada. Isso, no trânsito, na estrada, no processo produtivo, né? Se a gente está querendo ver coisas de qualidade, né? Assim, probabilidade ali de um determinado fabricante ter as normas ou não, de um determinado período, acidentes, né? Então, é uma distribuição que é muito utilizada, né? Que é majoritariamente, digamos assim, utilizada ali nesses casos, né? E aí no Excel a gente também tem essa formulazinha, né? Então, dish Poisson, né, que vai me dizer ali a distribuição de Poisson, sendo, né, o primeiro ponto o número de ocorrências, né, que você tem interesse, a média daquele número de ocorrências e se ele é cumulativo até um determinado valor, ou se você quer ali o valor, um valor ali pontual, né? Exatamente aquele valor. Da mesma forma, eu tenho uma exponencial, né? Então, é uma outra distribuição ali, né, que junto com a Poisson, né, elas são relevantes ali para ver, né, essa questão ali de atender ali determinados critérios, né? Então, quando a gente analisa ali, né, essa distribuição, né, a gente sabe que vai ser a carinha dessa distribuição vai ser o quê? Vai ser o lambda, que a gente já conhece ali da Poisson, aí E elevado a menos lambda de x, né? Então, a gente já sabe ali, né, que é uma distribuição ali, né, exponencial geométrica, né? Então, esse valor, o valor esperado, ou seja, a média e a variância ali vão ser muito similares, vão ser muito similares. Então, a média vai ser 1 sobre lambda, né? E a variância vai ser 1 sobre lambda ao quadrado, tá? E aí, no Excel, a gente tem que tomar cuidado, porque o Excel ele não vai solicitar a média, ele vai solicitar o lambda, né? E a gente sabe que pela equação, o lambda vai ser o quê? 1 sobre a média, né? Então, muitas vezes, é só tomar esse cuidado. Então, na hora da gente colocar distri exponencial, né? É uma distribuição exponencial, então a gente diz o valor ali daquele determinado ponto, e ao invés de colocar a média, né? A gente tem que colocar o lambda, que nada mais é 1 sobre a média, tá? E se vai até aquele determinado ponto, ou se é exatamente ali aquele ponto. Então, vocês podem notar que, né, mesmo no Excel, eles tentam seguir uma determinada lógica, né, assim, de cálculo ali dessas distribuições, o que facilita pra caramba na hora da gente, né, olhar, né, pelo menos, né, descobrir ali determinados valores, tá? Quando muitas vezes, a gente quer olhar, né, determinados fatores, como essa daqui, que é praticamente ali próxima ali também de uma distribuição ali exponencial, né? Você quer saber ali a probabilidade acumulada, né? Então, muitas vezes, né, o que a gente faz? A gente faz sempre, né, se você tem uma probabilidade até um determinado ponto, uma forma de se olhar é o quê? É você ver toda a distribuição menos, né, e extrair o valor daquela probabilidade até aquele ponto, né? Ou, muitas vezes, né, olhar ali daí em diante, que é o que vai sobrar, né? Ou no intervalo, que vai ser o diferencial
ali, né, entre esses dois pontos. Então, o fato, né, de ser uma variável contínua, né, também facilita, porque aí você só vai aplicar ali, né, o cálculo ali da integral, né, em função ali do ponto que você vai querer atingir. Então, se for para o lado esquerdo, né, aqui menor ou igual, a gente sabe que é 1 menos a exponencial. Se for para o lado direito, maior ou igual, é só aquele exponencial ali daí em diante, né? E se for entre dois pontos, vai ser o diferencial entre o ponto A e o ponto B. E para isso, né, aí não tem uma fórmula muito direta no Excel, mas se a gente quiser, né, observar ali qual é o ponto, né, ideal para se ter ali casos ali, né, de sucesso ali, né, como é que a gente faz para calcular esse A? Né? Pelo fato da gente ter ali, né, já tem ali uma carinha da distribuição e a gente sabe qual a probabilidade, por exemplo, de se ter um sucesso com 95% de chance, então esse alfazinho seria 95%, e eu quero calcular esse A aqui, né? Então, o que eu faço? A primeira coisa que eu faço, né, é jogar esse 1 para o outro lado, né? Subtraio dos dois, né, menos 1 pelos dois lados e aplico o log neperiano. Aí eu consigo encontrar ali o valor desse A. E esse A, no caso, né, de valores abaixo de um determinado ponto, vai ser ln1 menos alfa ali sobre menos lambda. E da mesma forma, se for acima de um determinado valor, então eu só fico com E menos lambda de A igual a alfa. Então eu sei que o Azinho vai ser o quê? Ln de alfa menos dividido por menos lambda, tá? Então esse também é uma forma, não tem ali uma fórmula mágica no Excel, mas é um cálculo relativamente fácil, porque Ln a gente tem ali como fórmula, tá? E quando a gente vai ali também para uma distribuição contínua, né, a gente sabe que existem distribuições ali que são comuns. E a mais comum é a distribuição de Gauss, né? Então, ou também conhecida como normal, né? Então, ela vai ter uma determinada média, variância, né? E a função de distribuição ali dela vai ser parecida com uma boca de sino, né? Então, ela vai ter características ali semelhantes, tanto do lado esquerdo ali, né, da média, quanto do lado direito da média. Então, elas têm ali uma simetria muito forte. E essa função aqui de probabilidade é dada por esse monstrengo aqui, né? Então, 1 sobre sigma raiz quadrada de 2π elevado a menos meio, x menos mi sobre sigma, todo mundo elevado ao quadrado. Então, é quase como se tivesse ali uma padronização ali dos seus resultados, né? Porque você vai ter aqui x menos mi ao quadrado, dividido ali pela variância, aí multiplicado por menos meio, tá? De novo, né? O Excel, ele facilita pra caramba ali o nosso cálculo, né? Porque ele vai solicitar ali, né, o valor ali da variável de interesse, a média, o desvio padrão, e se eu quero aquela variável para um determinado ponto ou simplesmente para aquele ponto ali ideal, tá? Então, nesse sentido, né, a gente consegue ali obter do Excel valores relativamente ali tranquilos, né? Então, não precisa ali, sabendo colocar, né, o problema, sabendo, né, indicar ali o problema, a gente consegue ter esses resultados ali facilmente. Então, essa é a nossa carinha da normal, né, que todos já devem conhecer. Então, o ponto, né, central ali vai ser a nossa média, né, e essa média, né, os principais eventos vão estar acontecendo ao redor dessa média, então, ideal que ela fique, né, que os principais eventos ali fiquem ao redor ali dessa média, e você vai ter ali os casos extremos ali, que são as caudas, né? Então, e esses valores ali vão ter uma certa distribuição, e essa distribuição com uma certa variância, né? Então, e quando a gente fala assim, né, média mais ou menos, né, um desvio padrão, significa o quê? Média mais ou menos a raiz quadrada da variância, né? Então, a gente consegue ter uma noção ali de dispersão ali dos nossos dados, né? Se fossem
Então, por exemplo, quanto mais magrinha for essa distribuição, a gente chama essa distribuição de leptocúrtica. Então, mais concentrados são os nossos dados. Se você já tem uma relação mais achatada, né? Então significa que os meus dados ali eles estão mais distribuídos, eles são mais dispersos, né? E ali essa relação, né, é uma relação que a gente chama ali de mesocúrtica, né? Então você tem ali dados muito mais espaçados ali em relação à sua média, tá? Então, de novo, né, para encontrar ali uma determinada probabilidade associada ali a uma variável contínua, né, a gente precisa só entender ali qual é a característica ali da distribuição dessa variável, né? Então, se for uma normal, a gente aplica inversa da normal. E aí, no caso, né, vai ser inv.norm.n, que é a inversa da normal padrão, perdão, ali no Excel. Ele vai solicitar a probabilidade que você está interessado, a média e o desvio padrão, tá? Então, vão ser ali valores ali que a gente pode calcular, né? E, novamente, para facilitar, tem uma característica ali da normal, né, é que a gente consegue, né, padronizar essa normal, ou seja, a gente consegue deslocar o que seria uma média μ para zero, né? Então é como se eu pegasse esse gráfico aqui, ó, onde tem aqui o μ, né? Deixa eu colocar aqui o onde tem aqui, né, esse μ aqui, a gente pode deslocar esse μ para zero, né? E padronizar ali essa variância ali para 1. É o que a gente chama de normal padrão. Então, no final das contas, a gente vai fazer a seguinte mudança: x menos μ dividido ali por sigma, né? Dividido ali pelo desvio padrão. Então, isso a gente consegue garantir que meus valores eles estão o quê? Padronizados. E essa padronização a gente chama de Z, né? Só para diferenciar ali um pouco. Então, seria, né, o equivalente, né, a dizer que 1 sobre sigma raiz quadrada de 2π vai ser e elevado a menos meio de z ao quadrado, né? Então, seria básica, é a normal, só que a gente chama de normal padronizada, porque é média 0 e desvio padrão 1, né? Então, de novo, isso facilita muito ali no nosso cálculo, né? No nosso entendimento, porque a gente está transformando muitas vezes uma variável que tem uma dimensão gigante, ali a gente está jogando ela para zero e desvio padrão 1. Então, do ponto de vista intuitivo, isso facilita no entendimento, né? E, felizmente, né, o Excel, não só o Excel, né, que a gente está focando hoje, mas a gente vai ver também no R que esses valores ali são facilmente obtidos ali para, né, a nossa sorte, né? Então, basta a gente ter, né, a média e o desvio padrão ali de interesse. E aí, ao invés da gente olhar ali a distribuição norm.n, a gente vai olhar a distribuição norm.p.n, porque aí eu indico, né, que essa normal ela é padronizada, ou que ela está padronizada ali nesses valores, né? E da mesma forma, se eu quiser descobrir, né, quanto é um determinado valor para 95% ali, né, de garantia ali, né, de ter aquele acontecimento, né, ou seja, eu quero descobrir o nosso alfazinho, basta aplicar ali também a inversa dessa distribuição. Então, eu coloco ali inv.norm.p.n, né? Então, ele também já vai me dar ali esses valores ali de distribuição. Então, é bem objetivo ali nesse sentido, tá? Galera, com isso a gente fecha, né, toda essa questão ali, né, de distribuição, melhor, né, de modelagem ali probabilística, tá? Eu vou passar, vocês devem notar que tem aqui os exercícios ali embaixo de uma
de todos esses slides aqui, eu vou passar para vocês ali como lista, ali para vocês tentarem praticar ali esses exercícios e aplicar ali esse conhecimento ali no Excel. Então, acho que são exercícios simples ali e que acredito eu, que vocês consigam resolver ali rapidamente, tá? E aí vamos fazer aqui um intervalinho, né, de 10 minutinhos ali, para a gente iniciar ali os nossos podcasts, tá bom? Tranquilo, professor. Beleza. Valeu, gente. Então, daqui 10 minutinhos ali voltamos.